女の叫びが聞こえる。壊れそうな世界、壊れゆく世界、黒い炎が容赦なく空を焼き尽くす。それでも俺の心は屈しない。鎖を断ち切れ、運命を打ち砕け、輝け光の翼を。たとえ倒れても俺は再び立ち上がる。運命はこの手の中にある。スカーレット影を抜け、空を燃え上がり燃やし上げろ。魂を一つに闇の帝国の偽りを砕け。スカーレット、これは俺たちの叫びだ。Recapitulando, o grupo continua o seu combate contra Kyofo no Tenshi, o monge da destruição, que está à procura de Miwir, a pedido dos dragões. Em sua busca, ele desafia o grupo para uma luta, não porque ele soubesse que ele estava enfrentando o alvo dele, mas porque ele queria lutar. Esse é o objetivo dele. O confronto, apesar de difícil, alguém teclando aí, silencia, por favor. O confronto, apesar de difícil, termina com a vitória do grupo. E os magos e clérigos que aguardavam escondidos, né, a derrota do monge, partem para cima do corpo dele, que se desfaz nesse líquido metálico escuro, e realizam então o ritual para conter temporariamente Kyofo. O grupo agora tem uma nova situação, um novo problema. O que fazer com esse inimigo? Levá-lo novamente para a Ilha de Nobunaga talvez não seja o mais seguro, uma vez que ele foi retirado de lá. Apesar disso, a monge Sasaka, da Ordem do Equilíbrio, quer levá-lo de volta para o local onde ele é confinado, e tem um grupo, né, destinado a protegê-lo, mas o grupo acredita que talvez seja melhor uma outra opção, um outro local. E é então que Miro, se eu não me engano, que sugeriu, né, que Kyofo fosse lançado na fenda do reino de Whenua, o reino dos Sahagans, um reino submarino, oceânico, e lá ele ficaria mais protegido e mais afastado da influência dos dragões. O grupo concorda com a ideia, e Sasaka, que é uma Sahagan e está ligada ao reino também, desse reino submarino, acredita que, apesar de ser uma boa ideia, eles terão um problema, que é convencer o rei Tytalus, que é o rei dos Sahagans, o rei de Whenua, e que com certeza não vai ficar muito satisfeito em ficar responsável, em vigiar o corpo de Kyofo. É então que Beren tem a ideia de negociar com eles usando a Vindicta, a espada adormecida da vingança, da qual os Sahagans, como um todo, têm um grande ressentimento devido à manipulação que a sua raça sofreu no passado. Sasaka intermedia a conversa do grupo com o rei, e Tytalus concorda em manter Kyofo preso na fenda submarina, desde que o grupo, entregue a ele a Vindicta, para que eles possam aprisioná-la como uma espécie de compensação por tudo que Verakta fez com a sua raça. O grupo então se prepara para essa viagem
ao reino submarino, até que Yonin e Renji chegam na sala de jantar. Renji traz notícias. O emissário, o engenheiro que acompanhava a misteriosa construção em Kimio, na capital, a pedido de Shinotaro, foi revelado ser Kael Vortan, um dos 4 escolhidos de Galad. E foi nesse momento que nós paramos. Vamos até colocar uma musiquinha mais tensa aqui agora, né? Que é um momento mais tchananã. Muito bem. Vocês recebem essa informação. E o que fazem? Vou jantar. Porque o Caio não comeu ainda, né? Vocês atrapalharam o banquete. Não, brincadeiras à parte. Você sabe isso? Você e a Nil estão sem comer tem quanto tempo? Falar nisso? Tá, uns 2 dias, eu acho. Mas eu vou se tiver na mesa, eu já vou pegar a primeira metade de carne crua lá e vou comer na mão mesmo. Eu também. É. Beleza. Como ele sabe que vocês são dos mortos, ele serve, né? Tem ali a carne crua ali pra vocês, até pra poder ajudá-los aí. E aí? Mas enquanto eu dou uma mordida na carne ali, o Kael... Ultimamente o Kael ele tem, com essa questão da nossa Shogun, ele tem se tornado bem, digamos assim, solícito em relação às necessidades dela, necessariamente. Né? Então eu olho pra Suya e pergunto assim, né? A gente tem algumas frentes pra lidar agora, Suya. Não vou mentir, seria interessante ir pro reino aquático agora e me livrar logo dessa espada, mas, enfim, eu não gostaria também que você ficasse pra trás como foi quando a gente foi lá pra família do Beren, então, enfim, seria importante se você fosse com a gente. Né? Na verdade, vai precisar dela aí, porque é ela que vai gerar a proteção para que vocês não morram afogados. Se não for, vocês morrem. Ah, tá, bom, então ótimo. Ela tem que ir. Então, mas precisamos lidar com essa questão desse mago, desse Kyofo, porque é uma grande pedra no caminho. Temos 1000 coisas acontecendo que precisamos lidar, mas tê-lo aqui não nos ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha. Então, em termos gerais, se nós nos livrarmos do Kyofo, é possível que não sobre um reino para o Shogun, nem para o Shinotaro e nem para ninguém mais. Também é uma propaganda, né? A Shogun se livrou do monge milenar. Pergunta, a Sasaka tá aí ainda? Ela tá lá no templo do Dalatão. Ah, ela vazou, né? Tá. Não, ela tá lá aguardando vocês falarem vamos. Tá. Então... Essa é a primeira coisa que temos que fazer, mas eu queria perguntar pro Yonin. Vocês tiveram, eu sei que nem tiveram a informação de quem que tá desenvolvendo essa máquina monstruosa pro Shinotaro, mas temos alguma ideia da evolução disso? Quando eles esperam que esteja pronto para um ataque? O Renji fala, ela está praticamente concluída. Devem estar faltando detalhes. O que ainda é um mistério é o que é essa máquina. Nós não temos tanta familiaridade assim com a tecnologia condariana, mas os nossos espiões perceberam turbinas, canos com um diâmetro grande. Não temos noção do que é, pois não temos essa familiaridade, mas é algo que é bem alto e com um raio de diâmetro considerável. Vocês conseguiriam desenhar E fixo. a imagem? O Kael, a gente sabe se ele é especialista em alguma coisa? Em arma? Vocês não têm essa informação do Kael. Vocês não conhecem.
Aí eu pergunto Assim não pro tem Ionei, das- então. Esse Kael, ele é especialista em alguma coisa? Em armamento, em engenharia? Eu solicitei a um de meus espiões que fosse a Condária. Ele está lá nesse momento. Eu estou aguardando que ele retorne com o dossiê completo. Depois do que vocês me contaram com relação ao plano de Galad, eu pedi a meus espiões que levantassem um relatório completo de cada um. Eu vou olhar pro lado assim. A Leiliane tá por aí? Tá aí. Eu vou olhar. Leiliane, você conhece esse cara? Ou já ouviu falar dele? Já. Kael Vortan foi o... É um bastardo. Filho do antigo rei de Condária. Do antigo rei de Condária. Do antigo rei de Condária. De Dunária, para ser mais exato. Antes que o reino fosse unificado. Eu não sei até que ponto vocês conhecem a história condariana, mas... Era um reino dividido em 2 sub-reinos. Uma diarquia. Unária e Dunária. Uma parte mais militarizada, outra parte mais industrializada. O rei de Dunária, Tyron VIII, ele declarou guerra ao seu irmão, visando unificar o reino sobre uma política mais expansionista. Ele queria que Condária pudesse expandir seus domínios para outros territórios. O seu irmão, Byron, era mais pacifista, mas não se negou a lutar. A guerra levou a vida dos dois, e os seus filhos, o atual rei de Condária, rei Jaster, lutou contra o bastardo de Tyron, Kael Vortan. O que nós sabemos é que Kael tem uma visão bem perigosa. Ele não é o tipo de adversário que nós estamos acostumados. Ele é extremamente político. Ele não age pela força, mas através dos bastidores. Ele usa o dinheiro e a estratégia militar e comercial, principalmente. Inclusive, vocês estão indo para o reino de Wenoa, não é? Isso. Olha, talvez vocês possam conseguir informação lá sobre ele, porque durante a guerra de Condária ele chegou a contratar uma esquadra de Sarragãs. Inclusive houve uma pequena guerra civil durante a Batalha de Condária, porque parte dos Sarragãs combateram Kael e os Sarragãs que ele contratou. Mas tem um problema que eu tô um pouco preocupado, que é assim, se essa máquina já tá quase pronta, quanto tempo a gente vai levar nesse reino aquático, né? Talvez só chegar lá já leve um tempo, talvez a gente tenha problemas lá embaixo. Até onde eu sei, vocês irão apenas deixar Kiofo e a espada e retornar, não? Exatamente. Ou vocês pretendem fazer mais alguma coisa por lá? Não, Eu acho que a cada segundo que esse monstro fica aqui sem um lugar mais seguro, ele atrai o dragão. E a gente vai por teletransporte, né? Pelo que entendi. Você tocou em um ponto interessante, Miro. Vocês já pensaram em como lidar com o dragão? Esquerda? Porque provavelmente ele vai buscar resultados desse... Uma coisa de cada vez, eu acho. Pra isso. Eu não tenho nenhum plano, né? Eu vou pedir meus espiões que procurem o paradeiro dele. Se ele não está em Nobunaga, ele provavelmente deve estar em algum outro local. Uma coisa que me preocupa também é qual o alcance dessa arma que Kael construiu. Pelo tamanho, eu não sei também, pelo que Range disse, se é uma arma ou se é um veículo. Se for uma arma, pela sua extensão, deve ter um grande alcance. O DJ, pelo Sim. o que ele falou, e eu pergunto também, vocês conseguiriam fazer uma imagem dela, um desenho? Pelo que vocês conseguiram pegar? Eu vou pedir aos meus espiões, assim, como eu disse, não tivemos uma visão completa. Ela está
muito protegida em um galpão. O que nós conseguimos ver foram peças avulsas sendo levadas para montar na estrutura principal. O Crono já foi um pouquinho em Condária. Ele conseguiria lembrar de alguma coisa similar a isso que eles falaram? Por causa que eu sei Faz que um teste aí, eu pergunto o porque eu sei que Crono, nas faz um teste de história. Nas fronteiras de Condária tem aqueles. Como é mesmo? Aqueles artilharias, né? Tipo, se for um disso, ele conseguiria identificar na teoria, dependendo do que tiver. Faz um teste de história pra mim. (17). Ô Crono, pela descrição que o Range deu, essas turbinas que ele descreve, né, podem ser utilizados tanto para veículos de propulsão, né, veículos aéreos, quanto para canhões. De conhecimento do Kael, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou pode ser para as duas coisas ao mesmo tempo. Eu passo isso pro grupo. Acho que o melhor seria a gente resolver essa questão do Vamos monge o mais resolver rápido a questão possível. do monge o mais rápido possível e vamos ver o que fazemos depois. Eu acho que a gente ficar aqui conversando não vai resolver muita coisa. O Yonin falou assim: os meus arcanos estão prontos para fazer o teleporte, o portal para vocês. Então vamos. Podemos pedir para chamar essa saca? Por favor. Sim. Ele dá uma ordem para um dos ninjas e ele segue. Enquanto isso, os arcanos começam ali, né, a fazer o ritual para fazer o portal. E o Yonin chega para você, Suya. Suya, faremos o teleporte por uma questão de segurança um pouco acima do espelho d'água de onde o Enua está. Porque se abrirmos um portal abaixo do oceano, o Agari seria inundada. Então o grupo dependerá de sua magia para poder terminar o restante do trajeto. Sim. Então fiquem Combinado. apostos, pois assim que o portal abrir, vocês estarão em alto mar. Ok. Passa-se um tempo então e chegam ali, né, os clérigos e alguns paladinos carregando, né? Aí vocês veem que eles montaram uma estrutura de metal que eles levam a esquife de cristal do Kyofo, né, como se fosse uma liteira carregando aqui no ombro, e eles vão trazendo ela ali. Essa saca fala: pelo visto estamos resolvidos, todos prontos, vamos lá. Tytalus deve estar nos aguardando agora, muito animado, só que não. Quem vai? Ninguém? Todos. Ela chega perto de você, Niro. Lembra do que eu te falei, tá? Nada de escamas, não fale sobre peixes, não fale sobre nada que pode irritar o rei Tytalus. Olha, conhecendo. Não, Acho sim. que eu vou ficar quieto. E aí o Beren faz questão de, na hora que essa saca fala isso, ele olha pro Crono. Você também, tá? Eu vou me concentrar em só não deixar ninguém ser machucado. Dos dois lados, no caso. E a Niue olha pra ela e faz assim, tipo, Aleangar. Aliangat. Isto. Aliangat. Assim, muito bem lembrado. Não existe Galateia para os Sarragãs. Aleangat. Repitam comigo, Aleangat. Ou então se fala em deusa dos oceanos e pronto, ele vai aceitar do mesmo jeito. Se forem citar, claro. Ele tem um problema com a designação deusa da natureza? Tem. Uma pequena aula de religião. Os deuses, na visão dos Sarragãs, os deuses ignoraram a presença de Galateia durante milênios. Então eles são
pouco ressentidos com relação a isso. Eu posso fazer uma pergunta pessoal, aproveitar que nós estamos aqui num lugar seguro? Se você não perguntar nada sobre as minhas escamas, tudo bem. Não, suas escamas são bonitas. A questão é, como você saiu assim e vindo de um reino tão... assim? Por que você acha que eu estou no monastério, numa ilha isolada de Quan? Faz sentido. Pois é. Mas não estou reclamando. Pronto? Vamos... Shogun. Sim, Shogun. Gostaria de expressar aqui a nossa devoção à sua causa, os monges de Nobunaga. Em nome dos monges, eu declaro aqui a nossa fidelidade à sua causa. Muito honrada. Nós igualmente. Falei bonito, o monge ia gostar de ver. Vamos? Vamos. Ok, então abre-se esse portal e vocês veem esse oceano. Vou até compartilhar aqui, peraí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a imagem com vocês aqui. Ô, DJ, faz uma gentileza pra mim. Diga aí. Levanta um pouquinho pra eu ver a tua camiseta. Nice. Muito bonito. Obrigado. Thank you. Então, a visão que vocês têm do portal é essa. E aí? Eu acabei de lembrar de uma coisa. Eu tenho medo de oceano. Quer ficar pra trás? O DJ tá com música na transmissão. Não, melhor não. Sim. Ah, tá. É a música do cenário. Vou até baixar um pouquinho. Aí, na hora de passar, eu acredito que eu tenho que ir na frente pra já acionar a magia que vai receber as pessoas dentro do controle ali do corpo d'água. Isso é importante pro Caio porque ele tá usando uma armadura de placa, né? Então. Exatamente. Então eu faço isso, eu passo pelo portal já controlando ali a água para receber E os o que coleguinhas. você vai fazer? Descreva sua magia e conjure. Vou usar a hidrocinese, né? E eu já passo pelo... Qual a duração da sua hidrocinese? Olha, aí você fez uma pergunta interessante, peraí. Porque, o que eu tava pensando nisso, o que vai determinar quanto tempo vocês vão ficar aí é quanta mana a Suya Quanta tem. mana eu tenho, Ele é sustentado. Tá, então é o seguinte, enquanto você estiver consciente, beleza, então. Suya... Se eu desmaiar, todo mundo morre. Exatamente, porque assim, afogado com a pressão da água. Vai ser Suya, divertido. então, descreva a sua magia pro Vai grupo, ser, por favor. vai ser o Ocean Gate, né? Tipo isso. Tá, eu já passo pelo portal, então, formando ali como se fosse uma... Não exatamente uma plataforma, mas uma quantidade de água que eu conseguiria manter eles dentro, né? Pronto para recebê-los. A magia que eu estou usando é a hidrocinese. Então, eu já passo pelo portal com o cajado em direção à água e eu falo, Omdig no mul. E você faz o quê? Uma esfera? Primeiro, meio que uma plataforma, quando eles entrarem, eu fecho a esfera. Senão eles têm que nadar pra chegar. Então, ainda tem a abre quantidade essa de ar, hein, plataforma. gente, dentro dessa esfera. Eu vou fazer ela o maior possível, mas assim, dá pra enrolar, não. É chegar e resolver. Vamos lá, a Suya então gera essa plataforma. Os paladinos falam: nós vamos ou vocês vão levar?
Eles têm que ir, né? Pra proteger o negócio. Não. A liteira, no caso, né? Pra poder carregar, o grupo pode levar, ué. Porque quanto mais gente, menos oxigênio, né? E quanto mais gente, mais você, pera aí, eram só vocês, entendeu? Então, O Kael pega. Começa, já sobrou. Então, vamos lá. quer Kael aparecer pra saco com você. Olha que eu suporte o cara. Olha os meus músculos ilusórios aqui. Meninos, não vamos brigar por uma personagem imaginária. Com personagens imaginários? Com personagens imaginários, pode. Criança sem brigar pela tilápia. Droga. Você quer ver pra ver quem vai ser o namorado, né? Pô, baita tainha dessa aí, cara. Vocês entram, então, na plataforma, né? E é uma infinidade de oceano. Vocês estão no Oceano de Algarve. Ele fica do lado oeste de Calaceres, tá? O reino que vocês contornaram ele todo para chegar lá em Lazareferite. Então, ele fica a oeste de Calaceres e ao sul de Darium e ao norte de Condari. Então, esse oceano ele fica aí entre esses três reinos. Mas vocês estão bem no meio desse oceano, então vocês não veem nada. É só mesmo a infinidade do mar e esse horizonte dourado aí de fim de tarde. E agora, Suya, é só você proteger os seus companheiros, então. Aí, depois que tiver todo mundo, eu fecho, mas aí, assim, eu vou conversar o mínimo possível, porque eu tô concentrada aqui em manter todo mundo vivo dentro dessa bolha. O Miro tá com aquele olhar de 1000 jardas, assim, olhando pro... Mas Miro, eu acho que vai ser assim, a imersão nos dois sentidos mais intensa como você vai ter. Vai ser uma imersão, realmente. E como é que a gente fica nessa bolha? A gente tá pisando na água mais sólida ou a gente tá flutuando lá dentro? Ela solidifica. solidifica. Debaixo dos pés fosse uma plataforma. Ok. Eu vou ficar, tipo assim, no final do grupo, porque se alguma coisa acontecer, talvez eu consiga salvar as pessoas em uma forma animal, tá? Nenhum negócio virar baleta, uma coisa assim. Uma Exato, baleia. eu pensei. Engolir a gente, tipo Jonas. errado. Você quer seguir fora da bolha, ou Niue? Eu acho que por enquanto não precisa, né? Tá, beleza. É mais então. uma medida Então, de segurança aí, porque se eu precisar me comunicar, eu preciso estar aqui. a Niue, então, faz... A Niue não, a Suya faz essa esfera de água e, então, a esfera começa a descer para baixo do oceano. E vocês veem, então, esse reino de mármore branco e corais cercando toda a sua extensão. A Suya, então, vai, né, usando a magia dela para poder aproximar aí, acredito, do reino. E para vocês todos, é a primeira vez que vocês têm contato com esse reino, e assim, vocês veem que é um reino muito rico em estrutura, e assim, ele é bem complexo. Essa é uma, né? Essa é a capital, existem outras cidades dos Sarragans ao redor, ali mais distante. Existe uma estátua de uma divindade que se destaca ali na cidade, e não é difícil de deduzir que é, né, a Liangata, a representação que eles têm. Vocês veem que a cidade ela é alimentada por magma oceânico, né? Tem muitos cristais ali, no caso, que iluminam a cidade, esses cristais com bioluminescência, né? Então, assim, é uma cidade assim, muitos tubarões protegendo ali a cidade ao redor, e a Sasaka aponta, né? Vamos ali para o palácio ali. E aí, que é essa construção mais superior ali. E vocês, então, são levados ali pela Suya até esse local. Os guardas estão esperando vocês, né? Então, se vocês têm ali a passagem, como vocês estão flutuando, vocês não vão seguir as escadas, até que vocês chegam, então, à sala do rei.
Tytalus segue em seu trono. O Tytalus é este aqui, né? E ao lado dele vocês veem ali alguns guardas e um grupo específico. Um Sarragan tubarão, um outro Sarragan com escamas azuladas e roupas imperiais, e um outro com roupas de guerreiro. Olha a iniciativa. Saudações, Kunaheias. Vocês são bem-vindos ao Enua. Sou o Rei Tytalus. Esta é minha guarda pessoal. Capitão Massa, o Mago da Corte, Lumineres, e o Cavaleiro da Corte, Kaial. Os três cumprimentam vocês. Eles irão supervisionar o isolamento do esquife que vocês trouxeram. Sasaka. Aí ela fala assim: está aqui, protegido, tá? A gente vai fazer as runas e aí então está resolvido. E sobre nosso acordo, príncipe? Vou olhar pro Kael. Uma dúvida só. A gente tá na bolha ainda ou aí dentro é só ar já? Sim. Ah, Vocês estão dentro da bolha. Daí, tipo, a voz dele chega na gente, tipo, meio que... É meio que ela é transmitida mentalmente. Ele fala, né? Mas vocês meio que ouvem na mente de vocês. Tá. Então tá, o Kael muito relutantemente puxa a espada, a Vindicta. E enquanto eu Ele ergue a mão. Aguarde um minuto. Percebo que estão preocupados. A fragilidade dos Kunaheia em nosso reino não deixa de ser uma proteção para meu povo. Mas uma vez que vocês estão em paz, não vejo por que não compartilhar com vocês de algo que concedo aos meus aliados. E ele olha pro mago, né? Prazer, sou o Lumineres. Talvez eu possa ajudá-los. Se ele se aproxima de vocês e ele puxa, né, da boca dele uma pequena bolha e sopra na direção de vocês. Algum de vocês quer fazer resistência a essa magia? E vocês então sentem algo no pescoço de vocês, como se fossem guelras se abrindo, e vocês conseguem respirar debaixo d'água por alguns minutos. Não há necessidade da magia. É quando eu vejo então que, tipo, estão todos com esse efeito, todos conseguem respirar, eu aos pouquinhos vou liberando a bolha pra pressão também não pegar. Aí vai abrindo ali, né, devagar, você vai controlando a pressão e vocês ainda começam a flutuar ali, né, naquele corpo aquático do reino. E agora vocês... O Miro tá falando baixinho de alguma forma, isso é pior ainda. A minha pessoa com síndrome do pânico e mão suada nesse momento, só de imaginar o cenário, também concordo com você, Túlio. Mas no caso, a Sunhá, o elemento principal dela é água. Então isso é provavelmente o mais confortável que ela se sentiu dentro. Com certeza. A aprender magia. Muito bem, Paladino. Prossiga. Você tem a espada. Então o Kael começa a sacar a espada novamente, né? E quando ele termina, ele bota nas duas mãos, assim, ela deitada.
E antes, eu não sei se eu me aproximo, mas eu vou começar a dar um passinho de cada vez. Se ele não falar nada, eu vou me aproximando. Ele sinalizou ok. pra você se aproximar. Bom, não que seja da minha conta a partir de agora, mas o que você pretende fazer com essa espada? Eu pergunto, só que, antes dele responder, só pra ficar ciente, eu quero usar... Se eu conseguir, acho que não preciso estar com ela empunhada, provavelmente. O poder da justiceira me deixa ter vantagem em teste de sabedoria e intuição pra saber a verdade, tá? Então se eu precisar fazer... Ok, beleza. Essa espada, Paladino, representa a dor do meu povo. Nós fomos enganados, manipulados, levados a uma guerra que não pedimos, por uma deusa que nem sequer se prestou dizer o seu verdadeiro nome quando se apresentou a nós, se fazendo passar por nossa mãe Aleangat. Essa espada será aprisionada nas profundezas de Whenua como símbolo da justiça de nosso povo contra aquela que nos enganou. E aqui permanecerá até o fim dos tempos. E todo aquele que ousar desejar essa espada ou tentar reivindicá-la enfrentará nossa fúria como um tsunami sobre os corais. Bom, não vou mentir, essa espada traz um grande poder, mas ela é um fardo. Eu não tô te dando um presente. Quem a usou antes de você? Nem ideia. Este não é o primeiro artefato de Veracta, Paladino. Houve um outro. Um tridente. Empunhado por um general honrado. Um general que nos liderou e nos protegeu durante décadas. Chamado Kahuna. De posse desse tridente, ele derrotou batalhões. E no fim, ele ameaçou o seu próprio povo. Lagu é como nós chamamos os irmãos entre nossa raça. E Kahuna, empunhando o artefato de Veracta, violou a nossa lei mais sagrada. Um Lagu matou outro Lagu. Não um, mas milhares. Então, nós sabemos do poder que isso tem. E fico feliz de saber que você conseguiu resistir a isso, pelo visto. Kahuna não conseguiu. Mas não antes de eu causar muitos problemas também. De qualquer forma, com o que você me falou, eu fico mais tranquilo, pelo menos saber que essa espada vai ficar o mais longe possível de qualquer ser que queira, mas... Bom, de qualquer forma, acho que você já sabe disso, mas se Veracta não estava mais olhando para vocês, agora ela vai estar. Então, talvez vocês possam ter problemas no futuro. O Sarragan Tubarão que tá do lado, quando você fala isso, ele dá um passo à frente. Pois que venha! Os Sarragans estarão prontos para devorar a carne pútrida desta maldita que nos trouxe tanta tristeza e dor. Tantos nomes jogados ao Recife. Pois que ela venha buscar sua espada. Nós estaremos esperando. Fique tranquilo, Paladino. Ela não vai sair daqui. E se sair, então os Sarragans terão sido extintos. Com isso, então, acho que eu termino de me aproximar do
do rei e eu ofereço a espada pra ele, o cabo da espada pra ele. E aí, como última precaução, assim, eu vou ficar olhando no olho dele esse momento que ele toca a espada pra ver se tem algum flick, qualquer coisa assim, de tipo assim, de contato que ele Faça possa. um teste de intuição. Tá, esse eu tenho vantagem. Aí é mais 6. Que bom usar uma coisa que eu tenho bônus, cara. Finalmente, né? Isso antes de jogar o dado. Que droga, foi mal. Vocês Ziquei. têm, não, calma, vocês têm uns pontos, né? Tá, deu 23. Nossa! É. Kael, você vê que na hora que ele pega a espada, o semblante dele muda pra um semblante triste. E você vê que ele se deixa. Ele baixa a guarda um pouquinho e ele olha rapidamente pra cima. Acima de onde vocês estão. E você vê que nesse local, né, acima de onde vocês estão aí, existe uma estátua, né, que é provavelmente do pai dele, né, do antigo rei. Ele pega a espada da sua mão, olha pra cima e ele meio que mostra a espada assim pra estátua. Você trouxe justiça ao nosso povo, Kael. Seremos gratos por isso. Como eu disse, os Sahagans não intervêm na guerra dos Kunarreia. Mas você tem um aliado conosco. Posso dizer o mesmo, se algum dia Verakta causar problemas aqui, eu vou estar à disposição para ajudar no que for necessário. Bem, Massa, leve o monge para a fenda e jogue-o onde o esquecimento o abrace. JJ, já que ele falou isso, que ele não interfere nas guerras dos Kunarreia, a Nilwe dá um passo à frente, tentando manter uma forma respeitosa, e pergunta pra ele: mas vocês lutariam numa guerra por Aleangat contra Azir? Com certeza, se a nossa deusa nos pedir, lutaremos até o fim. Até a morte, se preciso. Eu temo que este monge é mais uma das provas de que há a possibilidade de um retorno de Azir. Não. E ela faz assim pro grupo. Somos dedicados a impedir essa causa. O seu nome? Nilwe. Nosso povo foi esquecido durante muito tempo. A única que nos percebeu, a única que nos acolheu, a única que esteve conosco durante todo este tempo foi Aleangat. E é por isso que não intervimos nos assuntos da superfície. Mas se chegar o dia que Aleangat nos peça para unirmos forças contra Azir, esteja certa que os oceanos responderão. Ela faz uma reverência com a cabeça como um obrigado. E dá um passo atrás de mim. Lembrando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o Kael Vortan, quem lutou contra ele, contra a esquadra dele, foi esse capitão Sahagan aí, o tubarão, tá? Então, antes que eu tô falando porque ele tá saindo de cena, pra poder levar o Kyofo. Seu olho tá fechado, Sussu. Olhar pra eles assim. Eu queria apenas fazer uma pergunta. Porque talvez tenhamos que enfrentar um inimigo que já foi inimigo de vocês. E quem seria? Kael Vortan.
Você vê que quando você fala isso, o Capitão Tubarão ele mostra todos os dentes. Essa escória está viva ainda. Infelizmente. E o que ele traz de mal sobre este mundo novamente, achei que estivesse apodrecendo. A única coisa que sabemos é que ele está montando uma arma com a tecnologia de Condaria Inquan. Uma arma de destruição. A minha esquadra lutou contra Kael Vortan na guerra de Condaria. Anos atrás. Esse homem, este Kunarheia, na pior de suas representações da superfície, possui uma capacidade de levantar recursos e mobilizar ambições como nunca vimos. Inclusive, levando muitos dos nossos e jogando seus nomes no Recife. Mas se ele está construindo algo, com certeza ele precisa de uma rota de transporte. E essa rota não é pelo ar. Pelo tamanho que vocês estão falando. Suas caravelas voadoras não suportariam carregar tanto peso em tão pouco tempo. Se eu posso dar um conselho a vocês, tirem este veneno de suas terras o quanto antes, pois tudo que Kael Vortan toca se corrompe. Agora, se não tem mais nada a perguntar para mim, preciso levar este esquife para as profundezas. Só o Rember só vai fazer assim com a cabeça pra ele. O Didi, E aí sai. só antes pode falar. dele sair, o Crono gostaria de dar uma observada em volta pra ver se não tem alguma coisa estranha, tipo, tanto em quesito de algo suspeito escondido ou algum objeto vindo longe na água, tipo, pra ver se tá tudo ok, se tá tudo segurinho. Vocês estão dentro do palácio, né? Então, assim, você pode ver em volta aqui, mas lá fora você vai ter que sair. Pode ser dentro do palácio, então. Faz um teste aí de percepção. Esse. 13? Ô, Crono, a princípio tá tudo tranquilo, você não percebe nada assim de anormal ou de preocupante ou algo que te chame atenção, que te preocupe, não. Tudo Tranquilo. Antes da gente voltar para a superfície, eu quero falar com o rei aí. Titans. Esse. Então, eles já saíram com Sim. o bonde? Já. E aí Sim, ele sim. ficou, né? Tá. Eu vou falar com ele que... eu tenho uma conexão muito forte com a água. E o seu reino, estar aqui no seu reino, está me proporcionando uma felicidade, um sentimento que eu não sabia que existia. Espero um dia, quando puder estar aproveitando dias mais pacíficos, poder visitá-lo novamente. Sei que não tenho muitas conexões com os Kunarhei, nós, Kunarhei, mas esse é provavelmente o lugar mais lindo que eu já estive.
Você vê que pela primeira vez, desde que vocês chegaram, desde que vocês começam a conversar, ele dá um leve sorriso. Agradeço por suas palavras, Shogun. Nossas relações com os Kunaheia no decorrer da história têm sido muito dolorosas. Talvez você possa mudar isso. Temos uma relação relativamente boa com os Koneses, que, diferente do restante do Império, até então, soube respeitar o nosso espaço, nossa cultura e individualidade. A presença de Shinotaro, pelo que vocês falam, ameaça isso. Talvez seja por isso também que eu entendo muito essa proteção da individualidade das tradições de vocês. O que o Shinotaro está fazendo hoje é destruir a nossa tradição e a nossa individualidade. A Quan sempre foi uma nação separada do Império. E Shinotaro abriu as portas para o Império. É como se Quan tivesse se tornado apenas um braço de Donovan, o atual imperador. E É contra isso que é nós contra lutamos. isso que eu estou lutando. No final, vocês não são tão diferentes assim de nós. E você vê que a Sasaka, ela chega do seu lado, Usui, ela... Hey, Taitalus, existe mais um assunto que talvez você queira saber. Aí ela chega perto de você. Mia, Desculpa, seu microfone falhou, eu não entendi. fala do Kamiya Masu pra ele. Assim que eu lembrar quem é Kamiya Masu, pera. O único que não tá. foi assassinado. É. E que Ele é... o quê? Ele é Sahagan Ele é o quê? também. Ele é Sahagan, mas ele tá... Ele luta a favor do Shinotaro. Do Shinotaro. Eu não sei se é do seu conhecimento. Seu microfone deu uma abafada, desculpa. Peraí. Melhorou? Sim. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas acho que é um momento oportuno para trazer à tona que é Kamiya Masu, né? Não? Isso, Kamiya Masu. E apesar dele ser do clã da Carpa, eu não tenho nada a ver com ele, tá? Sim. Kamiya Masu. Como é o nome da raça? Desculpa, gente. Sahagan. Sahagan. Um Sahagan, Kamiya Masu, hoje trabalha apoiando Shinotaro no que ele está fazendo com o Quan. Achei que deveria saber. Ele olha na direção Sasaka. Isso é verdade? Infelizmente, rei. As rotas comerciais sempre favoreceram aos Masu. E parece que Kamiya esqueceu dos Lagou e de nossa cultura. Pois se ele lembrasse, ele com certeza não teria apoiado Shinotaro. Pois bem, Kamiya lembrará do que significa a palavra Lagou até o fim desse dia. Agradeço o apoio. Aí eu olho para os companheiros, tipo, para ver se tá todo mundo pronto para ir embora, né? Porque eu acho que na hora de sair eu vou ter que fazer a bolinha de novo, né? Vou só olhar pro rei por último, Jason. Uhum. Eu não sei qual tipo de relação que o meu povo teve com o seu. Ou, melhor dizendo, que o meu avô teve com o seu povo. Mas eu espero que no futuro isso melhore. Afinal de Por contas, incrível que pareça, Príncipe Beren, seu avô, Lauferian, sempre soube respeitar a nossa individualidade. Acredito que o que seu avô prega para seu povo se assemelha muito ao que nós, Sahagans,
dividimos aqui em Whenua. Sei que os Kunahea, os demais mortais, têm uma certa reserva com relação à sua raça e a sua raça com relação a eles. Mas de nossa parte, acreditamos que o seu avô faz visa proteger a cultura de vocês. Por mais que isso possa parecer radical, tente entender o lado dele, príncipe. Nós, Então. Sarragans, já vimos do que os reinos Kunahea são capazes para impor sua cultura. Como eu te disse, eu entendo o lado dele, mas tendo perdido meu tio para a guerra contra Azir, isso me fez pensar um pouco mais. Mas, enfim, Não confunda aliança na batalha com baixar a cabeça para a cultura de outros povos. Podemos lutar juntos, príncipe. Mas não deixe que o Império toque o coração de seu reino, o coração de seu povo. Isso eu não deixarei nunca. O Império me fez mal o suficiente já. Então você nos entende. Bem, espero que possamos nos ver em outras situações, outras circunstâncias. Vocês são bem-vindos ao Whenua. Vocês, apenas vocês. Que isso fique bem claro. Gente, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas vamos, né? Bora. Eu preciso voltar para Nobunaga. Aí eu começo a fazer minha bolinha de novo. Aí eu vou só falar com ele, fique com as bênçãos de nossa mãe. Que a Leangate leve uma boa maré a vocês. Obrigada. Kael dá uma última olhadinha pra Vindicta antes de dar as costas. Partiu. Pra Vindicta. Tipo, it's been a long day. Mas. A tua espada assim, lembra daquele 18? O Kael tá Vindicta. É tipo o Thor no filme do Amor e Trovão. Aparece o machado do lado olhando pra ele. Eu tava pensando a mesma coisa. Você. Aí o Niue, o Suya, então você Yeah. cria, né, a esfera e você, no caso, então, traz o pessoal. Enquanto a gente tá no caminho de volta, a Niue vai falar pro grupo. Eu estive pensando, talvez há uma forma de sabotar aquela arma que estão construindo. Talvez se eu me transformar em algumas criaturas subterrâneas, eu poderia facilmente despencar a arma e destruí-la. Ou pelo menos dar muito trabalho para que eles tirem ela de um buraco. Eu gostaria de atrasar os planos deles. Só precisamos ter cuidado com você, viu? Pra você não ser detectado e pego. Eu gostaria de saber primeiro o que ela faz, na verdade. Poderia ser, sei lá, um campo de força, poderia ser um canhão, poderia ser muitas coisas, né? Conhecendo o Shinotaro, não acho que vai ser algo defensivo. Eu não acho que a arma está pronta ainda. Ele está tentando terminar a arma. Eu acho que o plano Porque, da na Niue verdade, Que ela fique pronta. assim que o ataque que ele comandou com a caravela voadora falhou, eu esperava que ele já tivesse coordenado outro ataque. O silêncio está longo. Eu não acho que eles estejam construindo algo para se defender. Mas eu acho que ele espera um Faço perfil ataque sim, dele. hein? Miro, você ia falar? Eu acho que a ideia da Niue é boa, mas fazendo parte de quando nós formos realmente atacar a capital. Se Isso for é o muito caso, perigoso. seria importante que não demoremos muito, pois atacar antes da arma ser finalizada seria uma vantagem para nós. Sim. O portal para Quan se abre. Ah, só um Voltamos pra cá, então. PS.
Quando a gente tá na água ainda subindo, em algum momento a Nilma vai aproveitar pra ser um peixe um tempo, só pra poder, tipo assim. Ai, É a que me deve ser um oportunidade peixe. que ela tem de É uma experimentar Quem oportunidade. dera o ser um peixe. Nem um peixe, É uma eu tô falando oportunidade porque ela é mais de peixe. estar no oceano. A Nimi vai invocar o Fagner. O nome da transformação que ela tá usando é exatamente esse. Fagner. Ela não quer me dera ser o peixe e eu na qual borbulha de amor aqui carregando vocês. Explica Ok. pra ela que ela não, eu acho que ela não conhece. Quem dera ser um peixe para ser limpo da aquário e mergulhar. Ai, eu Fazer envelheci borbulhas de amor 15 ao te anos encontrar. agora, eu tô meio chateada. Peraí, cresceu umas 3 vezes. Não. O Gabriel não é tão, não. Ele sabe que. Não, Ele deve estar lembrando que música é essa. Não, a Bárbara tá falando Bárbara. que não conhece. A Bárbara. Bárbara, gente. gente, era a Bárbara. Ela não A falou Bárbara, que a conhece, Bárbara é não? mais nova. Conhece, Deu não até uma conhece. subida na pressão. Não, peraí, Bárbara. Gente, É uma não, música. a música É uma antiga, música. gente. É uma música A música um pouquinho antiga. Mas é Bem boa, é antiga. boa. Não é Então, bem antiga, não. Eu Não. ouvi essa música quando eu era pequeno. Exato, viu? 100 anos Exatamente. atrás. Eu também. E ela nunca ouviu. E olha que eu sou mais velho que você. É que ela virou meme essa música. né? Tá no chat. Tá, depois eu escuto. Ela é famosa de karaokê. É. Ela é famosa, ponto, assim. Só que Não, ela é uma famosa. música que só que em Ela é rádio hoje em famosa dia tipo mais. Evidências. Ela é famosa É. Evidências. Ninguém lembra a primeira vez que eu vi o Borbulha. Ninguém lembra. Tá, volta, foco, desculpa. Todo mundo tem muito Não, TDAH. Vamos lá, gente. Então é o seguinte, vocês retornam ao palácio, né? Molhados. E o Yonin fala assim... Eu faço um truque pra Acredito que chegar, tenha- pra secar a gente rapidinho. Bem, eu acredito que tenha tudo corrido bem, uma vez que o Kyofo não está aqui e a Vindicta também não. Deu tudo perfeitamente bem. Falando nisso, DJ, tipo, É. em nenhum momento a Veracta soltou nenhum verbo pro Kael, então, tipo, bem quietinha até agora. Através No da cantinho espada. Ela dela. falou que ela não falaria, ela não avisaria que no momento certo ele saberia. Entendi. Peraí, só- antes da gente interagir com o Yonin, eu vou virar pro Miro e falar assim: você se comportou tão bem. Parabéns. O Miro tá assim. A Sasaka, já passou. Pra mim, não. Pera, olha, você não gosta de água? Honoráveis heróis. Quando nós fugimos de Abaddon, eu e sua mãe passamos algumas coisas no oceano. Não foi legal. Ah. Ok. O oceano, ele é legal, tá? Você que tem traumas que precisam ser trabalhados. Você não é monge? Tá te faltando meditação. Tenta passar meses com medo de ser afogado e protegendo uma grávida. Então, eu não afogo. Tá vendo? É por isso que você não consegue. Nós Entender. afogamos. Então tenta Sufocante. imaginar o contrário: meses sem conseguir encostar em uma gota d'água. Né? Tudo bem. Bem, meus caros, agradeço. A ajuda de vocês foi muito importante e com certeza o que vocês fizeram vai deixar Nobunaga muito mais pacífica. Vamos, talvez agora, poder dedicar mais à nossa arte e aos nossos treinamentos. Nossa. Bem, preciso ir. Prazer conhecê-los. Se precisarem, estou em Nobunaga. Espero que não precisem. E se o dragão voltar pra lá, avisem, por favor. Eu acredito que não vai. Yonin, sempre um prazer. E a Sasaka, então, se despede, retornando para o seu templo. A Leliane chega com Kirin. Vocês saíram e o Kirin assim, pois é, vocês me pedem para buscar os papéis para vocês. Aí do nada sai todo mundo. Eu só queria- Demorou pra caramba também, né? Uma urgência, a gente teve uma urgência. Desculpa. Tá. Então, o que eu e minha mãe descobrimos, então, como vocês já sabem, 2 das espadas estão em
Sotumbadir e Endarium. Ainda temos mais outras 3 espadas. Essas, eu e minha mãe vamos partir para investigar. Eu creio que a espada que estava em Tyr provavelmente continue em Tyr. Eu duvido muito que alguém levianamente ousaria ir lá apenas para tentar fazer alguma coisa. Você falou bem. Dificilmente alguém iria lá para fazer alguma coisa, mas nada impede de alguém que está lá tentar fazer alguma coisa. Lembre-se que Tyr é um reino atemporal. Mesmo quando ela pega o plano? Dalateros não está lá. Dalateros não está lá. Ele está no Vortex. Ele tá tipo Quem- lá, mas não tá lá. Quem está lá são os Guardiões do Tempo. O que eu penso é o mas eles seguinte: estão presos. imaginem na que cidade. um de vocês, no futuro, tem a ideia de ir lá buscar a espada. Nós precisaremos fazer isso. Por isso que a gente precisa fazer isso o quanto antes. Saber se ela ainda está lá. Talvez seja a nossa rota, mãe. E Tyr, acredito que seja o mais preocupante no momento devido à sua instabilidade, ao fato de que a qualquer momento alguém de qualquer linha temporal, de qualquer outra realidade, possa tentar ir lá e pegar essa espada. A espada do caos até onde você está em Kudia. Onde? Essa informação nós recebemos tardiamente. Quem Mas trouxe essa pode- informação para vocês? Ah, eu não lembro não. Foi quem que falou isso com a gente? Foi no jogo. Eu vou? Porque Então foi eu vou. diferente do Laufero. O Laufero tinha falado outra coisa pra gente. Em algum momento alguém... Porque eu tô anotando, tá? É porque eu tenho anotado na frente. Não, esse aí, Em algum esse aí foi momento o alguém Laufério. falou com a gente que a espada do caos tá em Kudia. Não, isso aí é do Laufério. O Ou Laufério do falou Laufero. isso. Não, do Laufero. Essa informação do Laufero, é verdade. Não, eu falei, essa informação foi do meu avô. Bem, então vamos lá. Não sabemos ainda, porque eu acredito que algumas tenham sido movimentadas, mas talvez não todas. Pode ser que a espada de Kudia, a espada do caos, ainda esteja em Kudia, que está em guerra, se vocês se lembram, contra o Isso que eu ia Império. falar. A Talvez. Aragorn nos avisou que Kudia está em guerra e que a criatura antes conhecida como besta está desperta. Eu acharia muito estranho a espada do caos ficar no mesmo lugar, por alguma razão. E se a espada do caos Tiver causando a guerra? Bem, mas de qualquer forma, não vamos antecipar as coisas. Vocês têm o que vocês precisam resolver e eu e minha mãe vamos partir para Nesse. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, minha irmã. Se os artefatos são ligados aos seus respectivos deuses, por que não simplesmente não perguntamos aos deuses onde eles estão? Talvez eles não possam nos dizer. Porque se fosse assim, eles teriam revelado para vocês logo no início da nossa jornada. Ou os entregado pra gente. Não Eu sei, acho uma pode questão ser do, fazer eu acho uma parte questão do pacto. Que eles não Eu podem acredito que influenciar. eu acredito que isso seja ligado ao pacto. Seria muito direto. Nesse ponto eu concordo, porque senão provavelmente eu já teria saído de onde eu estava com o amuleto de Meridar e Kael teria recebido a espada de Daltenheim há muito tempo. É uma E coisa de se Nivea provavelmente pensar. estaria aprisionada com a espada da Ordem. É uma coisa de se pensar, por que isso não acontece? Ô, JJ, o Kael, durante essa conversa, eu quero lançar um olhar 63, assim, pra Leiliane, com a mão no cabo da espada da Justiceira, assim, tipo, Uhum. e que é a ideia, né, assim, o pessoal vai partir de novo, a gente vai pra guerra. Aqui não tá na hora do Kirin sincronizar a espada da Justiça. Eu tento passar isso tudo num olhar, meio complicado, né? Mas enfim, eu tô encarando a Liliane com a mão no cabo da espada, mas assim, né? então, a Liliane, quem falou pra ele não tocar a espada foram vocês, porque vocês queriam que ele usasse no momento mais útil pra vocês. Só A que eu Liliane comecei- A Liliane não tem O objeção momento, dele o tocar a momento espada, pode ser não. agora, na verdade. Não tem objeção, mas é assim, provavelmente agora nessa próxima porque ele deixa quando de ele ser tocar- o gurizinho, né? Então, Não, ele já não é um gurizinho, ele já é um rapaz já de 20 e poucos anos. pra uma mãe O momento ainda é um pode ser gurizinho, até cara. agora. O momento pode ser até agora pra a Shogun
responder pro portador da espada sobre a questão dos assassinatos, e assim fazer o Shogun ter que uma situação muito mais complicada com as outras duas famílias. A gente superou já esse plano. A gente teria que ter feito isso lá atrás com Não, o telescópio usando lá. os cristais das cidades. Mas igual, esse plano o pessoal meio que partiu pra outra ideia, até onde eu entendi. Tipo, quem tá recebendo a mensagem, de qualquer forma, cabe a quem tá ouvindo a mensagem cristal ou não, que aquela espada tem algum efeito ou não. Você Quem olha tá pra Lili. espada sente algum efeito, mas quem tá do outro lado só ouvindo a mensagem não vai sentir o efeito. Mas vai ver o Kirin com a espada. Depende, porque aí, por exemplo, a espada, ela obriga a pessoa a falar a verdade. Então, um efeito mais amplo disso talvez afete mais pessoas, entendeu? Ou o conhecimento religioso do efeito da espada, falei, tipo, não, realmente, quando acontece isso. Enfim. Porque quando você olha pra Liliane, o Kael, ela sinaliza positivamente com a cabeça. Ela fala, Então eu vou abrir ideia pro grupo, né? Então eu falo, pessoal, acho que chegou a hora da gente deixar o Kirin sincronizar com a Justiceira, viu? Eles vão partir, vão pra um lugar possivelmente perigoso, não conhece, também não sabe qual vai ser o nosso futuro. O ideal seria num momento um pouco mais estratégico, mas diante dos novos caminhos, eu acredito que seja o ideal ele fazê-lo. Então não seria seguro fazer aqui nessa cidade. Essa cidade aqui seria uma péssima ideia usar esse artefato. Por quê? Por quê? A cidade dos espiões. É a cidade dos segredos. Eu acho que teria bastante gente querendo brigar com a gente depois. Mas é um efeito temporário. Nada. E eles não têm que revelar nada. Sim, mas tu ia ter um efeito sobre várias pessoas. Não, a As pessoas espada podem não gostar disso. A espada não vai te obrigar a falar nada. Sim. E outra, a gente tá com a Shogun aqui, eles não tem que... Já manda eles calar a boca, eu calo a boca. A síndrome do poder, né? É. Tá com a Shogun agora, não precisa mais disso na permissão. Na verdade, sobre a ideia inicial que tínhamos de usar a espada para confirmar a identidade de Suya, o Beren para assim um pouquinho. Já conseguiu o apoio das famílias. Talvez a Não, ideia de... Não. Falta duas famílias ainda. Mas o Beren fala mesmo assim, talvez a ideia de destruir o Shinotaro seja mais interessante. Se a votação está entre um e outro, nós destruímos um e... Nós podemos fazer também o seguinte. Fazer que uma das líderes da família veja isso e aí veja que a Suya está sob efeito e a Suya falar a verdade. Aí não vai ter dúvida que a Suya não é a culpada e que o Shogun traiu o Guan para aquele líder da família. A Niue é pra Suya e pergunta: qual é a última família que resta? Talvez você possa fazer um convite a eles para vir negociar. E assim fazer esse momento em frente a eles. Poderia fazer para as duas ao mesmo tempo também. É a da raposa o e a da Ryu e as Newisha. É, do Raposa e Dragão. Exato. A gente precisa considerar o fato também de que talvez essas famílias saibam a verdade e estejam deliberadamente apoiando, né? Não, essas duas não estão apoiando o Shinotaro ainda. Elas considerando o massacre na mesa de reunião, eu acho que elas não sabem. Olha, eu acho que nós temos que considerar também o fato de que nós não temos muito tempo, né? De esperar. Exato. Então, talvez chamar os representantes das duas famílias que usaram o efeito da espada com o poder do Kirin seja interessante, porque a Suya não vai precisar fazer um malabarismo político. Eles não responderam as cartas, né, Geisa? Responderam. Tipo assim, pediram para que você fosse até as cidades deles. Podemos usar nenhuma delas, então. Isso se Liliane e Kirin concordarem. Gente? A Liliane fala assim, eu concordo, mas eu acredito que, dada o poder da espada, talvez não precisemos esperar eles virem até aqui.
Aí uma Então outra usar pergunta. uma magia de comunicação, como a gente tá usando com o líder da cidade do Sarragus, e usar o efeito enquanto conversa. Sim. Só que assim, O Yanin tá queria aí, não ser... tá, Jace? Oi? O Yanin tá aí, não tá? Tá. Sabrina. A gente tem como entrar em contato com as duas famílias, com os representantes das duas famílias ao mesmo tempo? Sim. Eu acho que isso resolveria a questão. Só que tem uma coisa, Kirin ia ser conhecimento deles também de quem Kirin é. Ele não precisa Ou estar na cena. suspeita. Ele não precisa estar na cena. Apenas Pode estar em outro quarteirão, né? Ok. Então acho que podemos fazer isso antes de nos despedir de Kirin e Liliane por agora. E aí saberemos de uma vez se as famílias Kaori e Kodai estão conosco ou não. E outra coisa, resolvendo isso, nós não temos motivos nenhum para não atacar a capital agora. Então, Exatamente, antes da arma estar pronta. Yanin, você consegue ajeitar isso pra gente? Quanto mais... Vou chamar os arcanos. Muito obrigado. Aguarda um pouquinho. Vou chamar. Coitado dos arcanos, tá assim, ai, de novo esse povo me dando serviço. Tão tranquilo aqui. Eles vão ter mais trabalho depois de você virar Shogun, porque aí vai ser guerra. Ele foi lá chamar. Seria muito trágico, né, cara? A primeira coisa que o Shogun faz é guerra. Ele vai chamar os arcanos, então, e a Liliane vira pro Kirin e fala assim: está pronto? Na verdade, eu estava ansioso para isso. Eu acho que quanto mais rápido seguirmos, essa batalha chegará logo. Bem, eu também... E vamos colocar aqui assim que eu toque a espada. O que vocês querem que eu diga, que eu faça? A princípio, nada. Eu acho que deveria Precisa do perguntar para efeito da Shogun. verdade mesmo. Se eu puder revelar uma verdade, o que vocês querem que eu revele? A verdadeira intenção do... Não sei se é o nome do Shinotaru. O que a Suya sabe de verdade sobre isso? Ou o que ele sabe de verdade? Desculpa, qual é o alcance desse efeito? A gente não Nós sabe, vamos descobrir a usar. Não E sabemos, se mas... nós despretensiosamente entramos em contato com o Skelda e perguntarmos como ele fez o ritual? Ô, Miro. Não. Eu Vou acho dar o dragão pra vir pra cá. Não. Um problema de cada vez. Eu acho que tem uma questão que vocês comentaram Desculpa, comigo. a eloquência do argumento do Barry me quebrou. Miro. Não. Tem uma questão. Vocês comentaram comigo quando vocês estavam na Porque o cidade Barry dos olhou elfos, pro Miro tipo... Não. dos elfos dourados. Um dos dragões conseguiram seguir vocês pelo teletransporte. Ver vocês teletransportando e seguir vocês. Eu acho que se vocês fizerem uma ligação mágica, ele pode de alguma forma rastrear. E você acha Nesse que momento, o todo farol mundo que sabe a que espada gente vai tá gerar? aqui, em Aguari. O Agari. Perdão, como é que é? Eu acho que não tem uma alma em Quan que não saiba que o nosso grupo tá em Agari nesse momento. Tem. Não, tem. Não. Tem. A gente não. Não, a gente tá falando, nada. a gente tá falando uma alma em quando, tipo. Shinotauro. É. Não, o Shinotauro sabe. Inimigos Shinotauro. todos sabem que a gente tá aqui. Fica pro Shinotauro ao invés do Skelda. O Skelda, ele não sabe quem vocês são, né? Sim, Assim, mas ele... e se a gente ligar pro Shinotauro? Porque o Miro falou Isso é Skelda. verdade. Mas e se for o Shinotauro? A gente pode ligar pro Shinotauro e forçar ele a falar a verdade. Exato. Shinotauro, como você se tornou Shogun? Não. Mas não sei, você não Também. acha que ele já tá preparado pra isso, de alguma forma? Não, mas Como vamos lá. prefeito da espada da justiça? Acho que não. Ô, Bárbara, mas como o Shinotauro se tornou Shogun, vocês sabem. Ele contou pra Suya. Ele que- revelar pra todo mundo o que ele fez pra Ah, Suya. pra Ela todo tá mundo, falando de entendi. fazer a ligação com as duas famílias e o Shinotauro. Aham, sim. Sim. Aí o que impede ele só de, tipo, virar as costas, tá ligado? Tipo, não... É que naquela vez que ele matou o pessoal, ele falou assim, ele não se importa mais em manter a aparência. Ele vai ser o Shogun de um jeito ou de outro. Pois Já é, deixou a bem claro. ideia seria isso que o Sussu falou, né? Em Mas ligação aqui, com a gente, família. não, mas aí que tá, gente. Não
tem necessidade, a Suya só precisa convencer as duas famílias. Vocês estão criando uma tempestade num negócio que é desse tamanhozinho assim, Não, minha intenção era mais, tipo assim, deixar o povo de clã saber, sabe? Meio espírito Aí, Kael, então, criar a revolução. aí é outra conversa. Tipo assim, o povo. Tipo assim, o Kirin talvez possa revelar isso para o povo de quando. É isso que eu tô falando. Exatamente. Não precisa passar pelo Shinotaro, entendeu? Ok. Poderemos revelar qual é o clã verdadeiro do Shinotaro, por exemplo. O povo isso não vai fazer diferença. O Shinotaro ele não vai sair. Pronto, vocês me descobriram, agora eu vou sair do poder. Ele não vai. Não, ele vai. eu digo que saber que tipo, ele tá ali como um usurpador, não como um Quan honroso. Tipo, saber que ele tá quebrando todas as tradições, todas as possíveis formas quanesas. Mas é que tá ele não se importa com isso. Não, Ele mas falou, o meu povo... plano de fazer tudo discretamente e fazer de conta que eu me importo com as tradições, acabou. Morreu. Acabou. Então E eu quem vou for dominar pelas contra, costas. Se eu tiver e quem for se contra, eu mato. matar todo mundo e ser rei de um lugar que não tem uma pessoa, ele vai ser. Não, eu entendi o Gabriel. Acho que ele tá falando de uma questão assim de uma revolta popular, sabe? De tipo, a população saber e tal. Não vai ter. Uma coisa do O tipo. Shinotaro tem poder pra simplesmente dizimar a cidade, se vocês não entenderam isso até agora. Ah, uma cidade lá, ok, beleza. Por exemplo, estão buscando o apoio da família da cidade tal. Eu não quero que o povo da cidade se revolte. Os exércitos, enfim, as forças de defesa das cidades, ok, vão lá para atacar o Shinotaro. É uma coisa, mandar pessoas para a batalha. Agora, literalmente fazer isso, gerar uma revolta popular, eu estou transformando o povo em um alvo para o Shinotaro. E ele ele poderia usar a oportunidade para falar assim, olha o meu poder. E só para me mostrar que ele tem poder, ir lá dizimar mais uma cidade inteira. Isso aí é verdade. Bárbara, você ia falar uma coisa? Não, só em conclusão. Então é mais útil a gente usar só em relação às duas famílias. Sim, no máximo fazer a revelação pro povo da verdade. No sentido de das pessoas saberem que realmente o Shinotaro não tá no lugar que ele devia estar. Eu acho que, tipo, conseguindo o apoio das famílias, isso vem. Porque, por exemplo, agora a Saed lá é minha aliada. A Saed governa uma cidade. Ela é responsável por, naquela cidade, difundir a informação que eu sou Shogun por direito. Exatamente. Isso é verdade. É isso, é os líderes que a gente tem que trazer. Então, definido. Tá esperando Então, o Yonin voltar? Yonin, então, ele chega com os arcanos, né? E ele fala: bem, o que vocês desejam mais precisamente? A Suya vai conversar com as duas famílias que faltam. Simultaneamente, se possível. Okay. Pera, qual que é... só para entender agora, jogador. Eu vou fazer uma pergunta ou eu vou falar, a gente vai explicar para eles que a gente está usando um artefato? Com eles e a gente... Não, você vai conversar com eles, a gente não precisa explicar para eles que vai usar o artefato. Que é o poder da espada da justiça, é bizarro desse sentido, pelo que eu entendi. Quando o Kirin toca, então a gente não vai precisar contar para eles. Por alguns instantes, o Kirin ele tem o poder de um deus. Tá. Eu queria também falar que eu vou só avisar para vocês. Eu vou compartilhar com eles a informação de que a informação que nós temos sobre a construção do que parece ser uma arma massiva de longo alcance. Bem, então, tudo pronto? Eu vou chamar o Kirin pra ir pra outro cômodo, só pra gente não vazar na calma. Vamos para o jardim. Então, leve para o jardim, Kael. Acho que seria o local mais... Jardim da bruxaria, né? Talvez a Suya possa falar que ela tá sob voto pro Deus da Justiça e que ele vai ajudar ela a revelar a verdade. Bem, assim, aí a Liliane fala, né? Eu acredito que eles não vão ter como questionar a informação. Ok. Diante do poder da espada. Bom, avisem no amuleto quando for a hora. Eu vou junto com o Kirin, já que eu nunca vi acontecer isso. Tá. Ok, então vocês
seguem ali, né, pro jardim. E a Leliane vai com vocês, claro. Os arcanos, então, fazem o ritual. Você tem o nome das pessoas aí? Então aí eles falam, Sim. você deseja falar com quem? Kitsune Kaori e Renzo Kodai. 2 arcanos, um de frente pro outro, eles começam a fazer um ritual ali. E um fala: Lady Suya, do clã Hasu, deseja falar contigo. E o outro repete a mesma coisa. E aí o olho dos 2 arcanos se abre e a frente deles, um de frente pro outro, a frente deles começa a se formar uma imagem arcana desses 2. Um é um samurai de olhos vendados e o outro é uma mulher de cabelo prateado, de olhar bem curioso. A mulher fala: Kitsune, interessante. Eu diria que é até sagaz. Realmente eu fiquei esperando que você cometeria o erro de vir até a minha cidade, colocando a sua vida em risco. Mas foi esperta. Isso é um bom sinal. É algo que nós valorizamos. O monge, né, que é cego, né, então, o samurai que é cego, ele só fala: estou aqui porque me disseram que você tem algo de importante a nos revelar. E é por isso que eu aceitei o convite. Se Kitsune não tem nada contra, pode falar. Agradeço aos 2 por aceitar o convite. Eu quero apenas compartilhar, como eu disse na carta que os enviei, nas cartas que os enviei, da minha história um pouco e por que eu estou buscando destronar Shinotaro e o porquê que eu tenho o direito de fazê-lo. Além disso, tem algumas informações que tivemos recentemente que eu acho importante também compartilhar com vocês e que explicam o porquê que estamos um pouco sem tempo para as demoras de relações diplomáticas, que relações diplomáticas às vezes trazem consigo. O artefato, o menino já tá tocando artefato? Como consigo falar ou só conta a história? Não, eles estão esperando seu sinal. Você que vai falar que na hora que for pra ele tocar o artefato. Usa o amuleto lá de comunicação. Tá, aí então eu mando a mensagem pro Kael. Falei: Kael, estamos prontos. Então tá, o Kael oferece o cabo da espada pro Kirin, dá um aceno pra ele. Ele respira, olha pra Leliane. Faça. Estarei aqui. E o Kirin, então, toca a espada. O jardim, ele é banhado por essa energia dourada que se espalha, cobrindo vocês. Vocês, inclusive, sentem-se compelidos a falar a verdade. Se qualquer coisa fosse perguntada para vocês agora, vocês revelariam os seus segredos mais ocultos, os seus desejos mais íntimos, aquilo que vocês mais temem. Diga, Niue. Quando a Niue sente isso, ela voluntariamente se transforma num rato. E se esconde no jardim. E acho que vários deles, se pudessem, também se transformariam em rato. O Kirin sobe
naquele jardim, ele vai levitando e a sua forma é coberta por essa energia dourada. Nesse momento, no salão onde você está, Suya, eles... E você percebe o alcance que essa magia teve. Eles lá, eles se sentem... O que está acontecendo? O que você está fazendo? Vocês estão sendo tocados nesse momento por uma energia do Deus do Deus do que, gente? Justiça. O Deus da justiça. Como vocês podem sentir daí o poder que está acontecendo aqui, eu acredito que vão sentir também que nenhuma das palavras que eu vou dizer agora é mentira. E aí eu conto. Eu preciso contar tudo? Por favor, não, né? Pode. O que você quer revelar para eles? Assim, só faz... Vou contar então, vou revelar, né, a história, como que as famílias usurparam o poder da família Hassu. E a família Hassu ficou durante anos meio que foragida, fugindo, e eu sou a última da família Hassu. E o Shinotaro me manteve prisioneira pela minha vida inteira, e no último, durante 1 ano e meio mais ou menos, me manteve prisioneira e me apresentou como sua filha. E que eu testemunhei aquela cena dele matando os líderes da família, líderes das famílias. Com exceção do líder da Kamiya família. Matsu. Aí eu revelei isso aí tudo para eles. E no final eu falei, mais uma última coisa, que é o que nos impeliu a acelerar essa comunicação com vocês, para entender o posicionamento de vocês. Os Yonin e seus espiões descobriram recentemente que Shinotaro e um de seus aliados estão construindo o que parece ser uma arma gigantesca de longo alcance. E nós precisamos agir antes que essa arma esteja pronta. Líder da família Kodai Ryu, na imagem, você vê que então que ele se ajoelha ali e coloca a katana à frente dele. Os Kodai Ryu seguiram perdidos, sem uma causa digna e justa, perdidos em suas próprias disputas, em sua virtuosidade em busca das melhores técnicas, das melhores espadas. O que você me oferece agora é o que eu preciso para poder reunir novamente a minha família em prol de uma causa. Os Kodai Ryu, neste momento, juram fidelidade à sua causa, Shogun. Me sinto honrada. Antes da gente responder, me sinto honrada e confesso que eu esperava essa resposta, conhecendo o que eu já conheço da história do seu clã. O objetivo é trazer, expulsar o Império e expulsar Shinotaro e suas influências aqui e trazer Quan de volta para as suas tradições e para a glória. Kitsune, ainda imbuída, né, pela energia da espada, diz: eu não vou me ajoelhar. Eu não acredito nessas tradições quanesas como a minha antecessora fazia. Mas eu acredito no que você está buscando. Não quero que os meus negócios e os meus planos sejam interrompidos pelo Império. Então, se você concordar,
em ter o submundo ao seu lado, você tem a fidelidade do clã Newisha. Não só concordo, como eu busquei essa parceria. Né? Eu entendo que você não tem a mesma forma de se expressar que seus predecessores. Mas isso tudo é muito maior do que nós e nossos predecessores. Bom, talvez não maior que os meus predecessores, mas eu digo de tirar do poder uma pessoa que só quer usar todo e cada Quanês como peões em uma batalha que ele nem vai ser o vencedor final. Ele é apenas um braço de alguém que é muito pior que ele. Rapidinho, enquanto isso, lá no jardim, aqueles que estão lá, então vem descendo, né, levemente, Kael, o Kirin, como um adulto agora. E ele olha para vocês. A verdade foi revelada. E ele olha para a mãe dele. Precisamos partir o quanto antes. A espada do tempo escorre por nossos dedos enquanto conversamos aqui. Meus amigos, gostaria de poder me despedir de todos. Principalmente de Beren e Miro, que estão comigo desde o início dessa jornada. Mas infelizmente não temos tempo. Digam a eles que estarei com eles Tamo do Beren. em espírito. Tô lá, viu? Você não tá lá com a Suyá, não? Não. Pra que eu vou ficar lá com a Suyá, gente? Então quem ficou lá com a Suyá? Só pra saber. Pra que a gente precisa ficar lá? Provavelmente. Só o Miro. Não. Então ele fala isso pra você, Beren. Ele vai então até você, Beren, toca o seu ombro e fala assim: diga a Miro que os ensinamentos dele vão seguir comigo. Provavelmente não nos veremos por um bom tempo, Beren. Mas nós nos encontraremos. Não sei se agora ou na nossa última batalha, mas sim, estaremos juntos quando for necessário. Não se desespere, Beren. Ele tá bem mais alto que você agora. Ele tá olhando pra ele assim, tipo, uou. Eu ainda preciso salvar meu avô. Eu ainda preciso ajudar o Miro a salvar os Drows. E depois disso a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas... Eu lhe prometo, Beren, as espadas que encontrarmos, se eu tocá-las, direcionarei a força, o poder delas para ajudá-los. Talvez a espada do tempo possa nos dar uma vantagem que até agora não tivemos. E caso... Aí nessa hora o Beren olha pra Liliane também. Caso encontrem qualquer resquício de Gar, nos comuniquem. Precisamos... Não há necessidade, Beren. Sua intuição está correta. Miro é a chave para que vocês se conectem com Gar. E digo mais. Ele está aguardando vocês. E a gente encerra aqui.